Bom dia, pessoal. Olha só, na aula passada a gente acabou conversando sobre vetores, tá certo? Tentei ser o mais prático possível na aplicabilidade disso. E hoje a gente vai começar a ver onde que a gente aplica isso na prática, tá? Bom, para poder exemplificar o uso de vetores aí de maneira mais clara nesse primeiro momento, a ideia é a gente discutir as leis de Newton. Então, por exemplo, a primeira lei de Newton, ela vai nos dizer o seguinte: vamos pegar duas situações, ok? Nessa primeira situação aqui está o objeto, na segunda situação aqui está o objeto, tá? Só que nessa primeira situação o objeto está parado, na segunda situação, por exemplo, o objeto está com uma certa velocidade para lá. A primeira lei de Newton vai me dizer o seguinte, que se esse objeto está parado, a tendência dele é continuar parado. Se ele está em movimento, a tendência dele é manter-se em movimento retilíneo uniforme. Como assim? É mais ou menos a seguinte situação. Se eu não tenho mais nenhuma força no sentido do movimento aqui atuando, se eu colocasse o meu carro numa reta a 80 km por hora, ele deveria manter-se em linha reta. Por que ele não mantém-se em linha reta? Porque, por exemplo, numa situação real aqui na Terra, nós temos força de atrito. Agora, pensa num foguete que está no espaço sem força de atrito. O que a gente observa? O foguete que está lá no espaço, andando a 10, 15 mil km por hora, ele vai continuar naquela velocidade em linha reta até se deparar com algo, tá? Bom, como é que a lei de Newton explica isso? Ele diz o seguinte: os corpos tendem a manter o seu estado dinâmico, ou seja, se está parado, vai continuar parado. Se está em movimento, vai continuar em movimento. E esse estado só vai ser alterado se tiver uma força externa sobre o meu sistema. Então, por exemplo, no meu carro aqui, se eu tenho uma força externa, por exemplo, a força de atrito atuando, ele vai diminuir essa velocidade até parar. Se a força externa, por exemplo, é a força de um motor que está empurrando esse meu carro para frente, essa velocidade vai aumentar. Se o meu objeto está parado e eu começo a fazer força nele, por exemplo, para lá, esse objeto começa a ganhar velocidade. Então, se ele está parado, continua parado. Se ele está em movimento, a tendência é que ele se mantenha em movimento retilíneo uniforme, desde que não haja nenhuma força, tá certo? Bom, só que essa lei aqui é conhecida como lei da inércia. Bom, e o que é a inércia? Inércia está associado à massa. É uma propriedade geral da matéria. Então, todo corpo que tem massa tem inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia dele. Vamos comparar, por exemplo, um automóvel e uma carreta. Quando eu paro para pensar num automóvel, o automóvel tem pouca massa. Então quer dizer que eu consigo, entre aspas, facilmente colocar ele em movimento ou parar ele. Agora, para pensar numa carreta, que no peso total ali tem mais ou menos 80 toneladas. Tá? Como é que vai acontecer isso? Vai ser muito mais complicado de eu acelerar essa carreta, de eu parar essa carreta. Então, como é que a gente consegue usar esse conceito de inércia em casos do dia a dia? Por exemplo, imagine que você está lá dentro do ônibus, está todo mundo aqui, ou o ônibus mais as pessoas, a 80 km por hora, e de repente, para evitar um acidente maior, o motorista pisa no freio. Quando ele pisa no freio, ele vai fazer força sobre o ônibus, não sobre você. Então, você que estava a 80 km por hora, devido à sua inércia, tende a manter-se a 80 km por hora. Se você não vem aqui e não se segura nos suportes, você vai continuar em movimento. Num carro, vamos pensar num possível acidente. O carro bateu e estava a 60 km por hora. Devido à sua inércia, você vai continuar a 60 km por hora. Quem é que vai te parar? O cinto de segurança. Então, o cinto de segurança vai fazer a força necessária sobre você para que você não seja arremessado contra, por exemplo, o painel, contra o volante, se você é o motorista, etc. e tal. Por exemplo,
Lá vem você cavalgando e o cavalo se assusta e para. O cavalo fez força sobre ele, não sobre você. Então, por inércia, você tende a continuar em movimento. Então, se não houver uma força de você tentando se segurar no cavalo, realmente é isso que vai acontecer. Depois de algumas testes, depois de uma certa habilidade, quando você consegue puxar esse papel aqui com uma certa rapidez, você vê que essa garrafa não se move. Então o que acontece? A garrafa estava parada, devido à inércia dela, a tendência é continuar parada. Isso aqui já é mais fácil de você conseguir fazer. Coloca aqui, por exemplo, uma moedinha no papel cartão, tá? E esse papel cartão sobre um copo. Você vem aqui dar um peteleco com uma certa intensidade, você vê que o papelzinho vai embora e a moeda cai dentro do copo. Aqui na curva, por exemplo, se você vem com o seu carro e você não faz nada, a tendência dele o que é? É seguir em linha reta. Se você não fizer uma força no volante para lá, para mudar a direção de movimento aqui do teu carro, tá? Você simplesmente não vai conseguir fazer essa curva, tá certo? Bom, a segunda lei de Newton, ela já vai começar a associar que força eu devo fazer sobre uma determinada massa para ter uma certa aceleração. Tá? Então a ideia o que é? Que a força resultante, que é a soma de todas as forças, seja igual a massa vezes a aceleração. Bom, e aí nós temos aqui algumas conclusões. Por exemplo, se eu tenho sempre a mesma massa, sei lá, por exemplo, o mesmo carro, se eu faço uma força, eu tenho uma certa aceleração. Se eu duplico a força sobre a mesma massa, eu duplico a aceleração. Se eu triplico a força, eu triplico a aceleração. Agora, se com uma determinada força eu faço uma determinada aceleração, se eu aumento o meu objeto com a mesma força, a minha aceleração cai pela metade. Se eu triplico o meu objeto, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, a minha aceleração cai ao triplo. Pela terça parte, perdão. Tá? Então, o que acontece aqui? Vamos pensar o motor de 1000 cilindradas. O motor de 1000 cilindradas numa moto faz com que ela tenha uma aceleração bastante grande. Num carro, essa aceleração já deixa a desejar. Num caminhão, essa aceleração provavelmente nem aconteceria, mas se ela acontecesse, seria algo extremamente pequeno. Então são coisas assim que a gente precisa tomar cuidado quando a gente começa a discutir essas questões sobre massa, força e aceleração. Para a mesma massa, se eu aumento a força, eu aumento a aceleração. Para a mesma força, se eu aumento a massa, eu vou cada vez mais diminuindo a minha aceleração. Tá certo? E aí entra aquilo que nós já vimos anteriormente. Para eu calcular força, elas estão para o mesmo lado? Eu somo. Para lados diferentes, eu subtraio. Lembrando que eu tenho que ver qual das duas forças é maior para ver para onde está o resultado disso. As duas forças são perpendiculares, eu aplico o teorema de Pitágoras para calcular essa força resultante. Para calcular a aceleração, bom, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o deslocamento, a velocidade e o tempo, consigo calcular com essa. Se eu tenho as velocidades e o tempo, consigo calcular com essa. Se eu não tenho tempo, mas tenho o deslocamento e a velocidade, eu consigo calcular com essa. Tá certo? Então vamos pensar aqui nos nossos exemplos. Então, primeiro exemplo. Se você está dentro de um ônibus a 60 km por hora, o que acontece com você se o motorista pisar nos freios? Bom, se você está a 60 km por hora junto do ônibus, quando o motorista pisar nos freios, a tendência sua é, devido à sua inércia, você vai continuar a 60 km por hora e vai continuar esse movimento em linha reta. Tá? Bom, estando você dentro de um veículo em repouso, o que acontecerá se o carro entrar em movimento bruscamente? Bom, vamos pensar o seguinte, você está lá na carroceria de uma caminhoneta e não está se segurando em nada, só que essa caminhoneta é muito potente. Quando o motorista pisa no acelerador, você está parado, você vai continuar parado. Tá? Então, nesse caso da caminhoneta, você vai acabar caindo para trás e vai ficar por ali. Agora, se você está, por exemplo, sentado no banco de um carro, aquele banco vai fazer a força sobre você para que você continue o movimento. E aí você tem aquela sensação de estar sendo colado no banco com aquela aceleração. Tá certo? Bom, a terceira.
Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força de intensidade de 60 newtons. Então, olha só. Opa, deixa eu apagar aqui, que ainda estava aqui esse desenho. Então, eu tenho um corpo de massa 4 kg e força 60 newtons. Então, eu tenho uma massa de 4 kg, tá? E uma força de 60 newtons, ok? Calcule a aceleração adquirida pelo corpo. Então, nesse momento aqui, se eu tenho força igual a massa vezes aceleração, essa força aqui é única, ela é a força resultante. A massa em quilogramas está aqui, tá? Aqui está a aceleração. Eu não havia comentado até agora, acabei esquecendo, tá? Mas a unidade de medida de força do sistema internacional é Newton, a massa no sistema internacional é o quilogramas e a aceleração vai ficar em metros por segundo ao quadrado. Então esse 4 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo, tá? 60 dividido por 4 é igual à aceleração, e nesse caso a aceleração vai ser de 15 metros por segundo ao quadrado. E aí eu consegui fechar a minha aceleração para esse caso, ok? Pois bem, próximo exercício. Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, um corpo de massa 15 kg está sujeito a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Qual o módulo da força que atua sobre o corpo? Então, ele quer saber qual o valor da força resultante que está agindo sobre o corpo. Então, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força eu não sei, a massa é 15, a aceleração é 3. Então, quer dizer que para essa aceleração num corpo de 15 kg de massa, eu vou ter que fazer uma força de 45 newtons, ok? Apagando aqui. Opa. Próximo exercício. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, olha só. Então, por exemplo, aqui está o meu objeto. Esse objeto tem 20 kg de massa, só que eu tenho duas forças. Uma para um lado com 60 newtons, a outra para o outro lado, sentidos opostos, tá? Com 20 newtons, tá certo? Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Bom, se eu tenho sentidos opostos, a minha força resultante, que é massa vezes aceleração, ela agora está envolvendo duas forças. Bom, essa força aqui é maior, então quer dizer que, na prática, eu tenho que pensar o seguinte: essa aceleração que está sendo promovida ali, ela vai acontecer para onde está essa força, que é 60 menos 20. Já que a força de 60 newtons está para lá e a de 20 newtons está para cá, de acordo com o meu desenho. Então quer dizer que essa aceleração aqui também vai ser para lá. Tá? Se por acaso eu tivesse desenhado 60 newtons para cá e 20 newtons para cá, toda essa situação seria oposta, certo? Então a força resultante, sentidos opostos, vai dar 40, uma menos a outra. A massa é de 20 kg, a aceleração é o que eu quero calcular. O 20 vai para lá dividindo, tá? Então vai ficar 40 sobre 20 é igual a A. Então quer dizer que a aceleração fecha 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então aí eu já tenho a maneira de começar a trabalhar com duas forças atuando simultaneamente sobre o meu corpo. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentido, de 60 e 20 newtons. Então olha só, os valores são os mesmos da questão anterior. Tá? Então aqui está o meu objeto. Esse objeto tem 20 kg. Só que agora,
a força de 60 newtons está para cá, por exemplo, e a força de 20 newtons também vai estar para cá. Aí a pergunta dele é: determine a aceleração desse bloco. Então, a aceleração vai estar associado a força resultante é igual a massa vezes aceleração. As duas forças estão para o mesmo lado, eu devo somá-las. A massa é de 20 kg e a aceleração eu não sei. Então esse 20 vai para lá dividindo. Então isso me diz que a aceleração fecha 4 metros por segundo ao quadrado. Então, se as duas forças estão apontando para cá, a aceleração desse corpo também vai estar apontando para cá. Se eu tivesse colocado essas duas forças para cá, a aceleração seria para cá. Então a conclusão é: para onde está apontando a minha força resultante, para lá vai estar apontando a aceleração. Ou, se a aceleração está para um determinado lado, para lá também vai estar apontando a minha força resultante. Tá certo? Então vamos lá. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças também horizontais e perpendiculares. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um desenho assim, tá? Desenhar duas forças perpendiculares aqui, daria a impressão que elas não estariam no mesmo plano. Agora, imagina que esse daqui é o meu chão, tá? Aqui está o meu objeto. E eu estou desenhando uma força aqui, com 30 newtons, e a outra força, por exemplo, aqui, com 40 newtons, e aqui está a perpendicularidade dela. Então, quando eu faço esse movimento aqui, aqui está a minha força resultante, ok? Então, quer dizer que esse meu objeto também vai andar com aceleração para lá. Tá? Então, é isso que eu tenho que associar. Então, vamos voltando lá. Determine a aceleração com que esse objeto se movimenta. Bom, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa são meus 20 kg, eu já sei. A aceleração é o que eu quero calcular, mas eu tenho que me preocupar com a força resultante. Como elas são perpendiculares, o que eu tenho que aplicar? Teorema de Pitágoras. A força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Faço primeiro a potência. Faço a soma. E agora eu tiro a raiz quadrada. Deixa eu só subir aqui mais um pouquinho. Então, dessa forma, eu encontrei que a força resultante está valendo 50 newtons, que é o valor que eu vou colocar aqui. Agora esse 20 vai para lá dividindo. E aí a minha aceleração fecha 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho que me preocupar aqui? Tá? Se as forças eu estou somando, se as forças estão em direção, em sentidos, mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio, com o cuidado de saber qual das duas é maior, tá? Se elas estão na mesma direção e sentido, eu somo. E se elas são perpendiculares entre si, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a força resultante, tá certo? Bom, senhores, por hoje era isso, tá ok? E aí, então, na próxima aula, a gente continua vendo aqui alguns exemplos de força para dar continuidade aos nossos estudos. Então, a todos vocês um bom dia, um grande abraço, tchau, tchau.